Agora, a gente não fica longevo de um dia para o outro. A gente conquista a saúde fazendo boas escolhas. Tem gente que fala assim, eu como assim mesmo, enfim, pé na jaca, deixa um dia. Não existe esse dia, existe atitude dia após dia. Então, é já que você começa a se cuidar, tá certo? E a gente vai falar de alimentação porque é onde tudo começa. E a gente tem hoje uma nutróloga maravilhosa que vai ensinar para você quais são os alimentos benéficos para a longevidade. Doutora Raquel Menezes, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Vamos sentar pra gente conversar. Receitinha maravilhosa, né? Depois que eu comi um monte de bolo, chega a doutora Raquel. Eu falei, ai, Jesus. Mas assim, quem me acompanha já sabe, eu gosto de comer de tudo um pouco. Eu gosto do equilíbrio. De vez em quando, ok. Não todo dia, né? E tá certo, porque a gente acha que é a restrição e não é, né? O que traz a qualidade pra gente é ser constante, é colocar todos os nutrientes, é saber fazer esse equilíbrio. E não simplesmente falar assim, eu vou... É óbvio, né? Se a pessoa fala assim, eu não sinto falta do açúcar, ótimo, perfeito. Mas se a gente pode manter o equilíbrio, por que não? Né? Exatamente. Isso é importante. Então, agora, que o açúcar é oxidativo, a gente já sabe. Sim. Que não faz bem, a gente também sabe. Aliás, uma dica, por exemplo, né? Eu comi ali um bolinho e tomei o cafezinho da Alice, que tava maravilhoso, e ela já trouxe o cafezinho adoçado. Quando a gente come um doce, o dulçar do café, ele desaparece. Então, dá pra você comer um docinho, se você vai comer um docinho, com café sem açúcar. Sim. Pelo menos já tira um açúcar, não é verdade? Exato, porque na realidade, então assim, a gente falar em alimentação saudável, o que as pessoas pensam? Então assim, você de casa não pode pensar isso. É coisa cara que eu não consigo fazer, não é de fácil acesso. Não, não é. A alimentação saudável é de fácil acesso para todos nós, né? A gente saber dosar, saber colocar, que nem você comentou, comi um bolinho? Comi, tem o açúcar? Tem, mas eu vou retirar o açúcar do café e tá tudo bem, é questão do equilíbrio, né? E às vezes tem gente que fala assim, Raquel, eu gosto muito do refrigerante, né? E tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia. Aí eu falo assim, olha, você consegue mudar, né? Não estou dizendo que é saudável, não estou dizendo que tem a fazer isso, mas você consegue mudar para um refrigerante zero? Já é uma coisa a menos. A pessoa ela vai mudando o paladar. A tendência nossa é mudar o paladar e com isso são pequenos caminhos que a gente vai seguir, né? Então é importante. De vez em quando, né, a gente... Acho Sim. que... Não é para ter esse radicalismo. Claro que para quem pode, né? Se de repente você tem uma restrição alimentar, não pode comer açúcar, ou nenhum alimento que vai aumentar muito o seu índice, que tem um índice glicêmico muito alto, aí você tem que evitar mesmo. Sim, aí você tem que acompanhar, tem um acompanhamento, né? Se você tem essa restrição, é importante. Agora, o que a gente vai falar hoje, né? Sobre a longevidade. E será que existe um alimento específico para uma vida saudável? Será que tem alimentos vilões? Porque a gente sabe que é o equilíbrio. Então, manter uma boa alimentação, que eu não quero aqui pregar contra alimentos industrializados, né? Até mesmo porque o industrializado ele traz benefícios para a gente. Mas assim, o excesso de alimentos ultraprocessados, as pessoas elas estão deixando de consumir alimentos naturais, né? Mas porque é orgânico, é caro, eu não tenho condições. A gente não precisa comer somente, você não tem condições, não precisa ser o orgânico, né? Você pode consumir os alimentos, mas o quê? Verdura, legumes, ter o equilíbrio, não comer somente coisas processadas, industrializadas. E aí a gente colocar isso daí no nosso dia a dia. Porque o nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes. O nutriente que ele vai causar pra gente, o bem-estar. Quando a gente faz uma dieta muito restritiva, né? Quando a gente fala assim, não posso consumir, acabo não consumindo um grupo de alimentos, você acaba ficando com falta desses alimentos, né? Então, uma dica boa, e aí a gente falando de longevidade, é o quê? É a gente consumir as gorduras boas. Aí você vai falar assim, poxa, Raquel, comer gordura é bom? É bom, né? Boa. Aí que a gente está falando do azeite, do abacate, das nozes, que tem a parte de gordura boa para o nosso corpo, para o colesterol, né? Para a nossa mente. E então, assim, a parte alimentar, e a gente tem, né? Que a gente tem aqui o abacate, que nem eu comentei, o azeite, que é de fácil acesso pra gente. Como o abacate é fácil acesso e não é caro. Não. Me dá alguns exemplos de gorduras boas baratas.
Porque assim, o azeite, a gente sabe que não é tão barato, mas a gente vai usar ali o azeite, mas não é todo mundo que consegue. Exato. Nozes, dá pra trocar nozes, que é mais cara, por qual outra oleaginosa? Se a gente não consumir em excesso, o amendoim, né, que ele não venha a ser caro. Castanha de caju? Castanha de caju também, né? A castanha de caju também. Mas, assim, aí a gente colocar o coco, né? O coco, ele tem uma gordura olha boa. O coco, gente. Coco é gordura boa. Tem a gordura boa do coco também. E aí, o que acontece? Essa gordura boa, e aí em questão de suplementação. Raquel, o que eu também posso suplementar? Aí a gente, quando o paciente ele vem, ele tem alteração do colesterol, porque a gente está falando da gordura boa, para auxiliar no colesterol também, né? E o ômega 3, então de suplementação. O ômega 3 é importante. É importante. Eu falo isso todo dia e tem gente que acha que é propaganda, né? Não, A gente precisa, porque você não come. Será que a gente está consumindo uma outra gordura boa que a gente tem dos peixes, né? Que tem gordura também. Então, mas o que eu sei, não sei se você vai concordar com essa informação que eu tenho, é que peixe de cativeiro não produz ômega 3. Exato. E os peixes que têm ômega 3, eles são das águas frias e profundas. Isso. Por isso que o importante é a gente já suplementar, porque a gente não vai conseguir Exato. a quantidade que o corpo pede. E muitas vezes a gente está falando aqui da alimentação. Porque às vezes tem gente que chega no consultório e fala: Raquel, eu não gosto de consumir verduras e legumes, né? Aí eu falo assim, gente, primeiro que a gente não é criança, né? Mas a gente tem que ter esses hábitos. Se é uma coisa assim, humanamente impossível, você não consome, então você pode sim suplementar. Mas o que é o melhor? É você através dos alimentos. E às vezes a gente pega o paciente com alteração dos exames, aí a pessoa fala assim, mas eu já consumo, né? Eu já consumo carne, por exemplo, e a pessoa tem a deficiência da B12. Nesses casos, o que a gente entra? A gente entra com a suplementação porque não chegou no nível indicado, né? No nível ideal. Entendi. Então, mas a gordura é boa para a questão da concentração, para a questão da parte nossa, o nosso corpo usa as gorduras para a parte hormonal, para a construção nossa de hormônios, né? E isso daí vem a ser importante, então é fácil e você tem, que nem a gente deu exemplo, do abacate e do coco, né? Outra coisa muito importante para a questão da longevidade e que com a terceira idade vai reduzindo, a parte intestinal, né? O intestino é importante, gente. A gente não pode entender o intestino somente assim como um encanamento, né? Que para liberar as fezes, não. É através da parte intestinal que a gente absorve minerais, vitaminas. Se a gente não tem um intestino bom, a gente não vai conseguir fazer a absorção. Aí você consome, né? E não tá tendo essa absorção natural. Então, o que é importante? A gente consumir fibras. As fibras, elas vão auxiliar nessa motilidade do intestino, vai auxiliar com que você consiga ir mais vezes ao banheiro, né? E aí também é de fácil acesso pra gente, poxa, a aveia, né? A gente consegue aí consumir. As frutas e as verduras, elas contêm fibras também, que vai auxiliar na parte nossa intestinal. Quantos pacientes chegam e falam assim, Raquel, não vou no banheiro, é uma luta, vou a cada 4 dias, né? E é ruim isso, né? Aí eu falo para o paciente, eu falo assim, então, você tem que consumir, como que é a sua alimentação? Aí a pessoa, ela quer logo o remédio, né? Mas o básico que você tem, que é o alimento, você não consegue, você não introduz, e aí você não vai estar tomando remédio à toa, né? Sendo que você pode, de uma coisa natural, fazer com que o seu intestino funcione bem. E tem tanta fibra hoje, vocês podem até entrar em sites desses que você compra pela internet, eles entregam um pacotão grande, você usa um pouquinho todo dia num suco, já é o suficiente, né, para o intestino funcionar. Não tem porquê hoje em dia a gente ficar sofrendo, né? Mas as pessoas, não é caro, viu, gente? Não é caro. E é simples. O que eu acho bacana é que, assim, a gente sempre busca o melhor remédio, o melhor tratamento, sendo que o básico tá tão de fácil acesso pra gente no nosso dia a dia. Mas é uma sociedade hoje que quer tudo pra ontem, a gente quer uma pílula mágica, uma solução acelerada, né? Exato. Na velocidade 2. Porque e também exatamente isso, porque aí o paciente ele fala assim, eu tenho um problema intestinal. Eu falo, é um tratamento, né? Quanto tempo você passou sem comer direitinho, você comendo bagunçado? Aí eu fiz, mas não deu certo. Quanto tempo você fez? Fiz 1 semana. Poxa, 1 semana não é o suficiente, né? Então, a parte intestinal é importante sim, e sem a gente falar da questão de consumir água, a hidratação.
Então, a terceira idade, eles também não consomem a quantidade de água o suficiente. Então, porque parece que a gente não sente muita sede depois dos 50 anos, né? Começa a diminuir essa necessidade. Exato. Essa necessidade não, essa sensação de necessidade. Mas a gente tem que ter esse controle. Qual que é um controle legal, Cláudia? É você separar a sua garrafinha da água, porque a gente esquece, né? E na correria do dia a dia, a gente não vai consumir mesmo. Então, deixar separadinho ali que é mais fácil. E aí também não adianta nada a gente voltar no assunto da fibra. Ah, tô consumindo fibra. Tá bom. E água para hidratar? Porque senão, quer ir no banheiro, se você tem aquele tanto de fibra ali, não vai diluir, né? Não vai auxiliar na sua parte intestinal. Então, também consumir água, né? Outro fator importante para quem tem pra gente que está na terceira idade, vitamina B12, né? O que faz a vitamina B12? Qual é a importância dela? Principalmente na nossa parte cerebral. Ela auxilia muito, ela é meio que, vou explicar para vocês assim, ela é uma capinha dos nossos neurônios, né? Então, ele auxilia muito na parte nossa do cerebral, na parte nossa muscular, né? Então, a B12 precisa sim ser consumida. Como que eu consumo B12? Através das carnes. Mas assim, de novo, como que não é tão simples? Se você não tem um bom intestino, você pode estar consumindo a quantidade de carne e não estar absorvendo. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu como carne e não tem essa quantidade. Carne, o ovo também, tá? Isso que eu ia te perguntar, é só carne? Não, ovo também? O ovo tem, as frutas, tudo na realidade contém a natureza é muito boa pra gente, né? Ela contém ali uma certa quantidade. Claro que tem alimentos que a gente consome muito mais. Então, consumir a B12 para nossa parte cerebral. Uma coisa bem importante assim, né? O pessoal fala assim, nossa, o idosinho, ele faz palavras cruzadas, né? Para ativar a memória. Na realidade, gente, o que é bom pra gente ativar a memória, além dos minerais e vitaminas que a gente comentou, é você fazer atividade física. Isso é importante. Aliás, se você tem alguma dúvida, manda pra gente lá no nosso Instagram, tá? Às vezes você tem uma dúvida pontual, a doutora Raquel vai responder já. Pode enviar agora que vai dar tempo. Sim. Atividade física. De novo, aí tem gente que fala assim, doutora, mas eu não gosto. Não. Eu falo assim, você tem que aprender a gostar daquilo que a gente tem que fazer, né? Exato. Adorei que você falou assim, ninguém é criança pra falar que não come verdura e fruta. Né? Tem que comer, vamos aprender a gostar. Tem. Eu tô aqui falando pra vocês um geralzão, assim, pra você ir de casa se ligar, né? Tipo, coisas práticas que você pode fazer no dia a dia e que você não faz. Atividade física, qualquer uma. Qualquer atividade física é excelente para a gente levar a circulação do nosso sangue para o cérebro, para você ter uma boa memória e também para a parte muscular, né? A gente quer longevidade? Queremos, mas a gente quer longevidade com vida saudável, com qualidade de vida. Então, o que a gente precisa ter? Massa muscular. Então, é através da musculação que você vai ter o fortalecimento dos músculos. A tendência nossa, Cláudia, depois dos 30 anos, é ir perdendo gradativamente massa muscular. Então, aí a gente vê o idosinho, né? Com aquele bracinho fininho, perninha fininha, porque vai perdendo músculo. Isso não é legal. É o músculo que sustenta a gente, que deixa a gente mais, a forma nossa mais concentrada, assim, mais retinha, né? Então, sustentação nossa da parte nossa de coluna. Você quer um fortalecimento para ir no banheiro, né? A gente sentar sozinho na privada, é o fortalecimento das pernas que a gente precisa fazer. Pois é. Importante. Você que mandou a sua pergunta, é hora de ouvirmos as respostas. Mas eu deixei uma pergunta no ar, vocês lembram? O sol é importante, todo mundo sabe? Agora, em que horário? Em que condições? Será que quando você tá com a janela fechada e tá batendo sol ali no sofá ou na cadeira na varanda, você tá tomando o sol do jeito que o corpo precisa? Doutora Raquel. Isso daí é uma dúvida frequente, né? Porque realmente as pessoas elas falam assim, mas eu tomo sol, mas com a janelinha fechada não é interessante, tá? Por quê? Porque esse sol ele passa, ele não vai ultrapassar completamente para ter absorção na sua pele. Outra dúvida que aí gera uma certa polêmica, né? Preciso passar o protetor solar? Então, gente, assim, a gente ficar pelo menos uns 15 minutinhos diariamente, para a gente ter, sem um protetor solar, para a gente ter a melhor absorção do sol, né? E isso daí sim vai trazer a qualidade para a gente precisa da vitamina D. Para quê? A gente precisa da parte óssea. Vitamina D está muito relacionado também com a depressão.
tá? É bom a gente ter esse controle porque é questão de vida. E ela, na verdade, a vitamina D, ela leva o nome de vitamina, mas ela é um pré-hormônio. O nosso corpo utiliza a vitamina D para a fabricação de outros hormônios, tá? Então, a gente precisa ter uma boa quantidade. Então, se você toma aí o seu solzinho diário, continua, abre a janelinha, uns 15 minutinhos, deixa ficar um pouco o braço, tá em casa, um braço, a perninha exposto. E quando necessário também, né, quando você for consultar com o seu médico, você vê que está com aquela quantidade de vitamina D reduzida, é pra gente tomar, suplementar por via oral. Então não deixe de tomar seu solzinho. Importante, viu? Pernas de fora, braço de fora, não é pra tomar sol com roupa, né? Da cabeça aos pés, que também não vai adiantar nada. Um solzinho gostoso, né? Faz Exatamente. bem. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Vou pedir para a produção já colocar aqui no vídeo. Você que mandou sua pergunta, segura, porque a gente vai conferir as respostas aqui com a doutora Raquel, tá? A gente está aprendendo sobre longevidade, porque hoje é o dia dos avós. Posso só pegar o ganchinho que a gente estava falando de osteopenia e osteoporose? Que às vezes as pessoas elas têm dúvida. Eu tenho osteopenia e osteoporose, eu posso fazer atividade física? Na realidade, você deve fazer atividade física, tá? Não é isso, daí não venha ser o limitador para você não fazer. E sim vai trazer uma qualidade na sua saúde e, de novo, que a gente vai trazer mais sustentação, tá? Maravilha. A Ione Ferreira C, ela tá perguntando o seguinte: tem uma ótima alimentação, como de tudo um pouco. Vou ao banheiro umas 4 vezes ao dia, será que isso é normal? Beijos. Na realidade, a gente tem que ver, somente ida ao banheiro, a gente não pode classificar como normal. Também a gente tem que ver a qualidade das fezes, né? Que nem teve outro dia o rapaz na consulta, ele falou assim, normal, vou todos os dias. Aí eu pergunto, como que são suas fezes? Aí ele falou, pastosa. Tá errado também, né? As fezes, ela tem que ter aquela consistência, não pode ser aquelas de bolinha, não pode ser aquelas fezes com rachaduras, porque significa que você também está constipado. E aí a gente tem que, tudo isso, e também se for fezes pastosas, aí o que a gente tem que analisar, né? Então você também não está tendo uma absorção boa desses nutrientes. Então é difícil assim a gente avaliar somente por você comentar, né? Tem uma ótima alimentação, como de tudo um pouco. Se não for fezes endurecidas, se não for essa diarreia e você não ter nenhuma deficiência de vitaminas, ok, né? Mas isso que a gente tem que analisar. Muito bem. Obrigada, Ione, pela sua pergunta. Vale para todo mundo que vive a mesma situação. Gilcinha, 2019. Quais alimentos que um paciente de hemodiálise pode consumir para ajudar? O que comer em geral? Beijos, amo o programa. Obrigada, Gilcinha. Na realidade, a gente tem que consumir, esse paciente em hemodiálise, ele tem que ver se ele não tem nenhuma restrição de líquido, né? E aí, o que é comer de tudo, comer em geral? É a gente consumir, nem quando nós começamos o programa, a gente não falou assim, tem que tirar tal alimento. A gente até brincou, eu consumi com açúcar, tudo bem? Se for uma coisa com equilíbrio, ok. Agora, o ruim é quando a gente consome muito o ultraprocessado. O que é ultraprocessado? Tudo que você compra e tem aquele tempo de conserva, muita gordura, o excesso de gordura saturada que tem nas carnes vermelhas. Agora, quando a gente fala comer de tudo um pouco, é proibido, então, consumir açúcar? Não. É proibido consumir a carne? Não. Agora, o que é ruim? Consumo carne todos os dias. Poxa, se você gosta de carne, come 2 carne vermelha, né? Consome 2 vezes, intercala com peixe, com frango, porque de tudo um pouco você vai ter todos os nutrientes. Se você vai consumir somente a carne vermelha, você não consome tanto a gordura boa, que é do peixe, os outros nutrientes, né? Que também contém as outras propriedades. Então, esse comer de tudo um pouco é isso. Seu prato ser diversificado, não é só, eu vou comer brócolis então todos os dias. Não. Faz um dia o brócolis, outro dia vai trocando a quantidade de verduras, né? E também não consumir em excesso principalmente em hemodiálise, não consumir excesso de industrializados e produtos refinados, como o açúcar e as farinhas. Tá. O sal, para quem faz hemodiálise. Também, é verdade. O sal, ele também vem a ser ruim para a gente consumir. Uma boa dica, isso é importante também, é que a gente acaba colocando o sal como o principal tempero. E, na realidade, a gente tem os temperos que eles vão auxiliar no sabor da comida. Não é o sal que dá o sabor, é você saber a quantidade certa. E isso vai melhorar tanto na questão para quem tem pressão alta, né? Não somente para hemodiálise. Então, reduzir a quantidade de sal, que hoje em dia a gente consome muito. Que nos industrializados, nos conservantes, eles colocam para quê? Para aquele produto ter maior durabilidade.
Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta da Célia Maravilha. Celinha Maravilha, ela diz, não tenho mais a vesícula, preciso de um suplemento para poder absorver as vitaminas? Na realidade, não é por conta da vesícula que você vai precisar do suplemento, né? Não ter mais a vesícula não significa que você não está consumindo, não está tendo absorção das vitaminas. O que é importante ver se você está consumindo através da alimentação as vitaminas necessárias, que aí sim o seu corpo vai absorver. Mas questão da vesícula por si só, não, tá? Então a vesícula em si ela não vai tirar a sua absorção de vitaminas. Perfeito. Doutora Raquel Menezes, está lá no Instagram, DRA, Raquel Menezes, tudo juntinho. O WhatsApp dela é o 119 1453 4790. 119 1453 4790. Muito obrigada, uma alegria te receber. Tô tomando minha aguinha. Até para te estimular, para te dar sede, quem sabe? Vai lá pegar a sua água, toma também. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora Mais Raquel, uma vez, né? Volte mais vezes, tá bom? Obrigada, Clau.